Sejam bem-vindos a mais um especial Informação da ERTS, dedicado aos temas que marcaram a atualidade do Conselho de Tomar nos últimos 15 dias e também hoje com a presença habitual de José Delgado e o Cristóvão e a presença especial do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, o António Alexandre. Vamos então à conversa e eu começava pelo o Cristóvão. O tema é incontornável. Estamos a escassas horas, digamos assim, da entrada de Tomar nesta nova, digamos, neste novo modelo, digamos, de contingência para os municípios. Tomar está no nível elevado. O que é que foi discutido hoje em reunião de Câmara a propósito deste assunto? O que é que a autarquia pretende, de facto, fazer para enquadrar todo este processo neste momento? Os meus cumprimentos a todos, antes de mais, e hoje também cumprimento especial ao nosso convidado, portanto, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, caro amigo António Alexandre, que hoje temos aqui entre nós. Enfim, para simplificar, para não baralhar quem esteja a ouvir-nos, as regras que, para já, no caso do Conselho de Tomar, e portanto o Conselho de Tomar ficou no nível, digamos, no segundo nível, no nível intermédio de concelhos, ou seja, o nível de risco elevado. E, portanto, aquilo que ao nível local nós definimos foi precisamente seguir as orientações ou as regras que estão definidas para os municípios, portanto, na nossa classificação. Nós estamos a ponderar, eventualmente, que, em alguns casos, nomeadamente a nível de horários de estabelecimentos, possamos apertar um bocadinho mais, mas para já isso não está decidido, ou seja, para já aquilo que seguimos são as orientações realmente, como disse, a nível geral para os concelhos que estão na nossa situação, ou seja, portanto, o encerramento da restauração às 22h30, 22 horas para o restante comércio em geral. Abertura, essa sim, vamos definir a partir da abertura das grandes superfícies às 9. Enfim, e a generalidade das demais questões que se aplicam no que diz respeito ao próprio município e aos nossos trabalhadores, no fundo aquilo que já estávamos a fazer, todas as situações em que é possível, estamos a ter, portanto, os trabalhadores em teletrabalho. Claro que isso não é possível em todas as funções, não é? Nomeadamente os setores mais operacionais, mas mesmo nos setores, digamos, de gabinete também não é possível em todos, e então no que estamos a fazer em alguns casos é ter equipas em espelho ou em jornadas contínuas, por exemplo, em que, e com horários desdobrados. Temos, por exemplo, em alguns setores, como a gestão do território, a financeira ou recursos humanos, temos, em regra, 2 turnos, portanto, um turno das 8 da manhã às 14 horas, ou um quarto às 14, e depois o segundo turno das 14h15 às 20 horas, havendo ali aquela meia hora em que os espaços são desinfetados. Portanto, mas isso, no fundo, já estamos a fazer desde junho. Entre março e junho fomos avaliando, semana a semana, vendo qual era as questões, enfim, que tínhamos que ir avaliando em função da evolução da pandemia, mas em junho definimos um conjunto de regras e de situações tipo que depois vamos aplicando consoante as necessidades. Portanto, isto é no setor geral. Agora, naquilo que realmente interessa aos cidadãos, o que temos para já é isso, são essas regras gerais, e por isso, na dúvida, e para não estar aqui a descrevê-las todas, aconselho na página Estamos On, portanto online, aparece logo quando se entra na página, que é a página, aliás, nos dias que correm, Bíblia para tudo, para todas as medidas, para todas as ajudas, ou o que quer que seja. O Estamos On, portanto, é a página essencial no país, e atualmente, logo na entrada, tem uma caixinha onde se coloca o nome do concelho e aparecem as regras que se aplicam nesse concelho. Portanto, é isso que também recomendo para não estar aqui a descrever exaustivamente todas essas medidas. Qual é a perspectiva do município da evolução que pode acontecer neste contexto de pandemia ao longo dos próximos tempos? Bem, Tomar tem estado bem, digamos, ao longo destes meses. É verdade que nesta última semana e meia, 2 semanas, mas também em linha com o que aconteceu no país e no mundo, mas os números começaram a aumentar.
Nós temos uma particularidade, por exemplo, em relação a outros municípios. Se há municípios que têm acontecido muito por causa dos lares, e portanto em contexto de lar, onde tem o contra de que quando acontece normalmente são logo muitos casos de uma só vez, porque as pessoas estão ali confinadas, mas depois também tem esse pró, que é, estão confinadas, portanto a maioria desses casos acaba por não contagiar para fora. Em Tomar, e aquilo que aconteceu nesta última semana e meia, é que os casos aparecem de sítios muito dispersos, e portanto não podemos sequer falar de surtos. Aconteceram naturalmente em contexto escolar, mas até nem propriamente por parte de alunos, a grande maioria tem a ver com adultos. Aconteceu também num ou outro contexto mais profissional. Sabemos que também houve um caso, meia dúzia de casos no centro comunitário. Portanto, enfim, há muitas situações dispersas e variadas no território e em diferentes contextos, e portanto não se pode falar de um surto, mas de facto de perceber que o vírus está espalhado na comunidade e portanto pode aparecer de qualquer lado. E isso tem essa desvantagem, é mais difícil controlar, não se consegue já praticamente estabelecer linhas de contágio, e portanto aquilo que é exigido de todos nós é que realmente aumentemos os cuidados, todos os cuidados que estão exigidos, e particularmente o uso de máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento social. Muito bem. José Delgado, um comentário às medidas em concreto. Tivemos um processo similar com medidas em março que tiveram algum efeito. Depois, neste momento, estamos a assistir a uma curva que continua a subir, ainda não temos pico definido, mas são medidas que podem ser nesta fase essenciais e suficientes? Em primeiro lugar, cumprimento todos os tomarenses, todos os ouvintes e o caríssimo provedor António Alexandre. É um prazer, além de estarmos muita vez juntos, aqui é sempre especial estar connosco aqui. O mundo não estava preparado para uma coisa destas. E sorrateiramente este vírus entrou, e quando ele apareceu na China nós pensávamos que era coisa lá deles. Afinal, a coisa chegou-nos a nós. E chegou-nos a nós, e ainda hoje, a nível mundial até, há muita dificuldade em lidar com este vírus. Há muita opinião, até os próprios cientistas, ainda agora com as vacinas, ainda hoje apareceu mais uma vacina, e existe de facto dificuldade em lidar. É estranho, não é? Parece que estamos num mundo com pés de barro, em que aquilo que se pensa que é forte e que dominamos tudo, nós não dominamos nada. E basta, este vírus entrou e deixou o mundo como está. Está a derreter a economia mundial, está a derreter a vida social, está a derreter os costumes e as tradições das populações, e nós temos muita dificuldade em perceber o que está a passar. Porque as medidas também vão aparecendo tipo avulso. Parece que isto é a grande realidade. Porque o que hoje é verdade, amanhã já não é. Há determinadas medidas, entramos a matar em março, e acho que foi muito importante para conseguirmos aguentar aquela primeira fase. Mas depois aliviou-se. E agora novamente estamos já com a experiência da primeira fase, ia-se matando a economia, não é? Muitas empresas estão com dificuldade. Na restauração, no turismo e mesmo outras empresas em áreas similares, e que não são daquelas que nós precisamos para viver no dia-a-dia, está mal. E quem anda no terreno, quem circula por aí, há muita preocupação. E às vezes, muito mais que as medidas, é saber comunicar e informar. E quando nós assistimos àquele cântico diário de dizer os números de infectados e dos internados e dos mortos, aquilo é triste de se ver. Aquelas pessoas que estão ali vão ficar apanhadinhas para toda a vida, não é? E ninguém olha para isto. A informação tem que ser coerente, eficaz, e tem que ser a verdadeira. E tem que se falar a verdade. Porque depois as redes sociais invadem-nos com situações que não são reais. E que com curas que não passa para a cabeça de ninguém. E não há ninguém a dizer, não,
isto é assim, as medidas são estas, concretas, porque o dizer que só usar máscara, distanciamento social, etc, etc, isto é tão pouco, não é? Quais são os hábitos que nós temos que mudar? Quem é que enfrentou isto desta forma? Quais são os hábitos? Quais são os caminhos que nós temos de tomar? Como pessoa individual, como família, como grupos, na escola, no trabalho, em todos aqueles espaços que nós acabávamos por estar inseridos. Isto, há pouco mais, utilizar gel, distanciamento social, utilizar máscara. E andamos nisto. Depois temos os surtos que aparecem e depois são confinados, ainda bem que são, e Tomar felizmente não tem tido esse tipo de situação, pelo menos em número que nos preocupa muito. Estamos a risco elevado. Agora, isto passa tudo pela responsabilidade. Vai haver vacina ou não vai haver vacina? Dizem que vão comprar 16 milhões, depois outros dizem que não sei o quê. É tanta contradição que isto deixa as pessoas numa coisa que não pode acontecer. E o Estado tem que cuidar disto. E as autarquias e todas as instituições que tutelam estas temáticas. Não se pode criar medo na população. Porque com medo não se vai lá. E as pessoas têm receio e não fazem porque têm medo, mas também não sabem como fazer. Lava as mãos, é com sabão azul, é com gel, cada um diz uma coisa. Não há uma informação comum, um tronco, que nos diga, é assim, ponto. É claro que a ciência está a estudar e vai trazer novidades, mas nós pouco sabemos disto. E temos assistido esta semana em especial que os cientistas, e houve reunião, e cada um tem a sua ideia, não é? Isto falta de facto uma informação eficaz e medidas concretas. Felizmente Tomar é mau estar no risco elevado, mas é razoável, não é? Temos que manter de facto esta responsabilidade. Isto passa por a responsabilidade de cada um. Se nós não formos responsáveis, vamos transmitir ao próximo, porque nós não sabemos, não se sente, não sabemos se temos ou não. E pensamos, vamos jantar com a família, entanto tivemos, que é por exemplo o meu caso, que ando toda a semana a contactar com diversos empreiteiros de manhã e à tarde todo dia. Temos os cuidados, fazemos reuniões ao ar livre, mantemos o distanciamento. Será que isso chega? Ou apanha-se na esquina quando cruzamos por outra pessoa? Será que é assim? Estas respostas, cada um diz o que lhe vai um pouco na alma. A ciência o governo e as autarquias, porque são os braços armados no terreno e as juntas de freguesia, deviam de facto ter uma informação comum para que se passe à população. Porque o problema que existe hoje é o medo. Como é que se combate uma coisa com medo? Temos de ter a coragem de ser responsáveis. Isso é que é importante. E manter um sistema de informação que chegue às pessoas e que seja de facto eficaz e rigorosa. Isso era o ideal, porque os pais na escola não podem estar com pânico, igualmente os filhos, os professores, o pessoal decente, o pessoal não decente, os trabalhadores que estão nas fábricas, tudo isto, os trabalhadores que vão em carrinhas juntos do sul do país para o norte, na construção civil. Como é que se lida com isto? Agora, tem que se tratar da cura, mas não se pode matar a economia, porque senão isto vai ser muito grave. E há empresas que já estão em muita dificuldade e os apoios tardam em aparecer, não são suficientes. Se calhar era mais fácil de reduzir impostos e coisas do tipo, que se fossem efetivos. As pessoas têm que pagar as contas. Vai-se adiando o pagamento, mas depois vai ser um problema mais à frente. Quem é que vai apoiar? Será que o Governo tem capacidade para apoiar ou entramos todos naquilo que nós sabemos que é num caminho sem retorno? Muito bem. António Alexandre, seja bem-vindo. Vamos então também inseri-lo nesta temática e nesta conversa. A Misericórdia de Tomar tem passado, digamos assim, um pouco ao lado destes problemas. Tomando um pouco aqui as afirmações do José Delgado, sente que, nomeadamente a instituição que preside, está desapoiada do ponto de vista da informação em relação a esta matéria?
eu sou aqui de todos diferente porque vivo dentro do problema. E tenho a minha maneira própria de encarar, e encarei sempre desde março, quando isto surpreendentemente foi uma surpresa para toda a gente, para todas as instituições, para os políticos, para os técnicos, para os especialistas, para os médicos e para os responsáveis das IPSS, no quais a misericórdia também se insere. Mas depois dessa surpresa, eu mantive sempre o mesmo ritmo e continuo a manter o mesmo ritmo. E, portanto, a mim não me faz falta informação, até porque eu é que tenho o botão para desligar a informação. Portanto, agora, eu percebo e concordo, de certo modo, com o que o José Delgado disse, o que antecedeu também, digamos, falando em termos da Câmara, a Câmara tem desenvolvido o tema de acordo com as necessidades que vão aparecendo e, portanto, vai procurando dar respostas. Agora, eu concordo que há uma desinformação ao nível geral com o Delgado, há uma desinformação no sentido em que há excesso de informação e há informação dispersa. Mas eu resumo isto a duas coisas. Primeiro, eu já ouço pouca informação. E como sou, como a maior parte das pessoas, privilegiadas, hoje é uma grande maioria, o privilegiado tem a televisão que agora anda para trás, eu seleciono o que é que quero e ultimamente gosto muito de ver as notícias sobre a América e perceber a evolução da América e, sobretudo, perceber, e isto tem a ver com este tema também, que o mentiroso, como chegou a ser aquele presidente atual da América, um aldrabão, um mentiroso, que tem metade dos americanos, portanto, que é um problema para a América que eu fui educado e cresci a pensar que era um grande país, classifiquei como o pior país, e se elegesse o Trump, eu punha no lote dos piores países, e digo isto publicamente, porque eu penso pela minha cabeça, e como conhece, eu sou independente, e agora mais velho, mais independente sou. Agora, tratou o assunto mal, a América e o Presidente. O brasileiro igual. E cá houve um bom trabalho, até um determinado momento. É verdade, e eu nisso sou suspeito e, portanto, mantenho esta minha independência de poder criticar o governo do meu partido, que a partir de determinada altura não só não aproveitaram o tempo para ter resolvido algumas coisas, e podiam ter resolvido, mas como têm problemas dos ouvidos, não ouvem. Eu tinha uma frase que acho que era a Hertz que usava nos programas que eu tinha. Há muitos oculistas dizendo, mas comprei óculos, na vez as pessoas não viam. E aquilo foi bem apanhado. E agora lembrei-me, e aqui é um pouco, quer dizer, o problema do governo é ir lá àqueles tipos que vendem os aparelhos, há para aí tantos até oferecê-los quase, e comprar os aparelhos. Não ouvem. Há uma insensibilidade. Mas eu, como já ando cá há muito tempo, e percebo que a roda do nabão se aplica à política, quer dizer, hoje ganha-se, amanhã perde-se, amanhã ganha-se, eles não sabem isto, esta malta nova, que eu também já fui. Mas agora voltando ao tema concreto, eu tenho tido vivemos na Misericórdia, e o provedor vive preocupado com todas as pessoas que trabalham na Misericórdia e nas outras IPSS, que eu vou falando com os outros. Este mundo percebe que há uma informação, como o Delgado dizia, deficiente, uma informação que fala muito e que, em vez de dizer poucas coisas, fosse concreta. Porque isto, no fundo, é só sabão, álcool e cuidado e máscara. E mais nada. Eu nunca soube dançar. Dançava, mas não sabia dançar. Mas aqui dizem que aquilo também é fácil. É pé para trás, pé para a frente e toca. E uma voltinha para o lado. É igual, é simples. E esse cuidado dá com que... Agora, essa informação é importante e o Governo tem que rever, meteu-se numa alhada, mas também há uma coisa que eu não gosto, e vou ter que ser na mesma linha de dizer. Neste momento, está-me a dar um enjoo, por acaso ando enjoado, tive que ir até ao hospital um dia destes, que isto correu-me aqui mal qualquer coisa na barriga, mas também se calhar por causa disto. É que na política, neste momento em que os partidos deviam estar unidos no problema da pandemia, não. Estão na Assembleia da República como se estivessem na Feira da Agricultura ou numa feira qualquer, mais a ver ranchos folclóricos, e um pendura um pionés a dizer que conseguiu gastar mais 1 milhão e o outro mais 1 milhão, e depois junta-se a esquerda com a direita e a coisa, tudo contra o Governo. O Costa não me ouve. Se me ouvisse, dava um murro na mesa e dizia, meus amigos, vamos a eleições e o PS governa sozinho, ou então vocês governam este país, que isto tornou-se ingovernável com esta malta à esquerda e à direita que ninguém se entende. Este é o problema, porque esta falta de comunicação existe, isso pode ser corrigido. O Presidente da República tem sido excepcional, ou não fosse o meu candidato há um ano já, não é? Porque é realmente a pessoa que nos últimos anos, enquanto Presidente da República, isso enjoa os da direita, mas tenho pena. E eu agora também vim cá, vocês querem me ouvir, vou dizer aquilo que eu vou evoluindo. Eu há uns anos não diria isto, mas hoje posso dizer, vou manter. Começa-me a apetecer, porque já tenho poucos anos, para cortar
como quando a gente está no talho a cortar a carne para pôr no assador e corta ali umas bordas. Está-me a apetecer cortar uma parte da direita e outra parte da esquerda e não contar mais com isso. Porque não conta, são uma ultraminoria. Democraticamente votam, podem votar e representam, até podem eleger deputados, podem ter lá um deputado, mas não contam, porque não tem população atrás. Porquê é que não contam? A democracia é isso. O deputado está lá a representar o voto que tem, na quantidade que tem. O Bloco de Esquerda, o Chegas e o não sei quantos não representam o eleitorado. Então, mas que é isto? Condicionam a governação. Agora, é preciso governar, a arte do possível, seja no município, seja nacional, e conciliar os interesses. Tem que haver moderação dos interesses e moderação na política. Neste momento não há moderação na política quando os partidos estão neste momento na Assembleia da República a discutir o plano de atividades, como se fosse a Câmara, o plano de atividades, o orçamento do ano que vem, a retalho. Como? Só para chatear o Governo? Não percebem que a conta vai ser paga a seguir e que o Estado não se organiza? Para dar resposta, como o delegado diz, é preciso comunicação, sim senhoras, mas é preciso que as pessoas se unissem e dizem, não, vamos resolver a pandemia. Há como uma suspensão da política partidária pura e dura. Mas isto até é bom, porque o PSD estatelhou-se todo, já está a metade dividida a metade. O CDS desaparece. E, portanto, o extrato político, como eu o conhecia há 40 anos, já não existe. E depois da pandemia, tenho a certeza, disse-o hoje, depois peçam-me contas daqui a um ano, daqui a 12 meses. Acabou. O PSD, já pensei que há uns meses que ia ser Primeiro-Ministro. Não vai. Não acredito. Só se o Costa deitar a toalha ao chão, mas eu não acredito. E, portanto, porque o PSD partiu-se ao meio. E partiu-se bem. Partiu-se entre aqueles que são moderados, aqueles que reconhecem que é preciso, eles não abdicaram nada, reconhecem que este não é o momento de fazer este tipo de política e que acham que querem poder, querem ser poder e querem governar o país, mas não querem a qualquer preço. Não querem destruindo o país. Quem é que ganha destruir o país? Porque, como o delegado disse, bem, e o que também, digamos, falou, portanto, há aqui uma economia, há a sobrevivência das pessoas, há as pessoas... isto não é tudo funcionários públicos que têm o ordenado garantido, não é? Há aqui muita gente que depende da economia e que é preciso ter em conta. Isto é o real, é a vida real. E há as instituições. Eu tenho que falar, por exemplo, em nome das IPSS e das Misericórdias. Não basta dizer que se aumenta o ordenado mínimo, como é suposto, e eu ainda não tive notícias em contrário, e pôr lá 2% para o aumento da comparticipação da Segurança Social nos acordos de cooperação que tem com as IPSS para pagar. Ora, se não é das receitas, porque há um engano, as pessoas, esmagadoramente, as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, que é aquilo que a gente estamos aqui a conversar, é para as pessoas que nos estão a ouvir. As pessoas que nos estão a ouvir, muitas delas desconhecem que o financiamento das IPSS e da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia de Tomar e das 300 e tal Misericórdias que existem no país, excepto a de Lisboa é a única que é uma coisa diferente. A de Lisboa é que recebe o dinheiro do jogo e reparte depois o dinheiro do jogo para o Estado e depois algum daquele dinheiro vem ter também às IPSS, mas vem de uma forma de repartida e menos direta. Agora, cada IPSS, aqui no caso concreto do Conselho, seja o Lar da Serra, da Junceira, seja o Centro-Dia de Além de Ribeira, de qualquer lado, tem que ter uma receita porque tem uma despesa concreta. E essa receita é os idosos que pagam as contribuições que lá têm. Ou eles ou as famílias. E depois a Segurança Social paga uma parte, subsidia uma parte dos que não têm com dinheiro. É disso que a Misericórdia vive. Claro que a Misericórdia é maior, tem mais, porque teve ao longo dos anos pessoas que doaram à Misericórdia valores avultados, que fizeram com que a Misericórdia pudesse construir a sua sede, o seu lar, que segundo a informação que tenho, e sou irmão há 30 anos, mas também sou provedor, ou já estou na mesa há 6, o lar foi construído com verbas próprias, sem dinheiro do Estado. A sede foi construída sem verbas próprias, com dinheiro do Estado. O hospital existia, foi quando acabou a intervenção do Estado e voltou, houve ali já uma comparticipação dos fundos comunitários e as residências assistidas também. Agora, o que é facto é que para funcionar estas instituições, também nos lares da Serra, da Junceira, há ali muito dinheiro da contribuição das pessoas, da comunidade. E, portanto, estas instituições são feitas com a dávida das populações, muitas vezes até o poder local também dá umas ajudazinhas e tal, a Câmara, a Junta de Freguesia também ajudam as IPSS, mas as IPSS vivem muito de um equilíbrio, por isso é que vivem sempre com dificuldades, todas elas, incluindo a Misericórdia, porque
tem que fazer um equilíbrio entre as receitas e as despesas e não dá para brincadeiras. Agora, o Estado, que agora, numa altura da pandemia, em que todas gastaram dinheiro em máscaras, não gastavam, em álcool, em todos os apetrechos que são necessários, há um custo enorme acrescido, muito grande, e 2%, sabem quanto foi o ano passado? O ano passado, só para o ordenado mínimo, eram precisos 5% na misericórdia. E vieram. O que me deixou a mim e à maior parte dos provedores minimamente descansados. É assim, estamos na pandemia, mas afinal veio um aumento que compensou isto e a gente continua a trabalhar, continua a ter que arranjar dinheiro de outras maneiras, continua a ter que gerir isto muito bem gerido. Agora, falar em 2% tocou o alarme nas misericórdias. Eu falei com algumas pessoas e julgo, e a informação que tenho, é que terá havido alguma compreensão, nomeadamente do Primeiro-Ministro, porque depois estas coisas, no meio da guerra, o Primeiro-Ministro às vezes é apanhado com os fogos de todos os lados e depois a gente exige, e quem já teve, que há dias tive aí uma reunião cá no Conselho e alguém dizia que pena é que as pessoas vão para ministros saindo das universidades e alguns saem de professores, já têm 50 ou 60 anos, mas também nunca fizeram mais nada do que estudaram, tiraram o curso, ficaram lá em professores na universidade, depois saem de lá para ministros. Nunca tiveram numa empresa, nunca tiveram numa junta de freguesia, nunca tiveram numa Câmara Municipal, não sabem nada da vida. Sabem muito de saúde, podem saber muito de ensino, mas falta-lhe o resto, a experiência da vida. E essa experiência da vida é fundamental. Eu sei que a um tipo de 30 anos custa ouvir isso. A mim nunca me custou, porque eu sempre gostei de andar com os mais velhos, já na escola, porque é com os mais velhos que eu aprendia. Houve uma geração, que é esta agora dos ministros, que é esta do Hugo aqui, que foi uma geração que me chamou velho quando eu tinha 50 anos. Não, o velho tem daqui a bocado 70 anos e continua cá. E o pior é que eles agora têm os anos quando me chamavam velho. Não tarda. E esta gente, e isto aplica-se aos ministros, porque eles não têm conhecimentos da vida. Esta Ministra da Saúde é uma jovenzinha da idade quase da minha filha. Quer dizer, e depois fez um bom trabalho. Pois, também não é o meu papel aqui só dizer mal do meu partido, vou-me calar. Senão tinha que dizer, não é? Porque a Ministra da Saúde e a da Segurança Social. Vocês sabem porque é que fechou o CAT. Já agora aproveito para explicar porque é que o CAT fechou. Já lá íamos. Diga, fica já dado. O CAT só fecha porque a Ministra da Segurança Social nem se dignou responder a um ofício que o provedor mandou a perguntar como é que é. Porquê? E porquê? Porque havia um contrato atípico, que é um contrato fora do normal, durante muitos anos, e eram assim em todo lado, que pagava um valor em que mal dava para pagar ao pessoal, a comida, tudo o resto era pago pela Misericórdia. Já ia na conta dos 60 mil euros por ano que a Misericórdia tinha que lá pôr. Ora, se é uma obrigação do Estado ter as crianças à sua guarda, a Santa Casa da Misericórdia de tomar, e o provedor à cabeça, achou que pôr o problema ao Ministério da Segurança Social. Como puseram todos no Distrito de Santarém, os que estão na nossa circunstância. Só como dizia o Dr. Lemos um dia destes, num mail que nos enviou, muitas vezes os provedores têm vergonha de fechar as instituições. Os provedores têm medo da retaliação do Estado. Pois o Sr. António Manuel Freitas Alexandre não tem medo do Estado, não tem medo da população, porque a população há de reconhecer que o Sr. António Manuel Freitas Alexandre está a tomar as melhores decisões para os que vivem no Conselho de Tomar. E não pode estar a gastar 60 mil euros, porque era o Estado que tinha a obrigação de os pagar, e depois, quando as pessoas baterem à porta da Misericórdia, o António Alexandre e a Misericórdia de Tomar não podem fazer a sua obrigação junto dos necessitados, que é essa, o desígnio da Misericórdia. E, portanto, cortou aquilo. Aquela apara, como eu disse há bocado da política, também cortou. Agora, isto, se me dói, dói. Mas também serve de exemplo, porque eu às vezes já disse isso a algumas pessoas e digo aqui, se calhar fui mandado à terra para dar o exemplo a alguns, porque falta coragem às pessoas de assumirem, na prática. Não é dizer no Facebook, eu mato e esfolo. É tomar atitudes. E conseguir, porque não fiz sozinho. Foi a mesa administrativa, foi a Assembleia Geral, foi o definitório, foram os órgãos estatutários que entenderam todos que a proposta que eu apresentei, e que apresentámos, no fundo, foi de todos, e que foi bem resmoída, que devia ser assim. E depois ficámos à espera da resposta do Estado. O Estado não respondeu. Portanto, este é que é o problema nacional, e, portanto, para terminar esta coisa, acho que a questão de as coisas, haver esta falta de informação, é realmente, e o próprio Presidente da República já falou nisso,
e portanto é assumido, mas a gente também podemos fazer, eu recomendo que façam o que eu faço. Já não vejo, eu já sei os números, tenho por curiosidade de saber quantos infectados no Conselho de Tomar. Pronto, ok, tudo bem. Quais são as medidas que a gente toma? Ok, não vale a pena estarmos com tanta informação, porque ainda por cima os noticiários repetem-se tantas vezes, basta uma vez. Para a gente perceber agora, temos de ter todos cuidados. E o problema aqui é que cada um de nós é agente de segurança, como se disse no princípio em março, e continua a ser. Nós, na Misericórdia de Tomar, adotámos em março as mesmas medidas até agora. E agora também aproveito já para dizer uma coisa que podia dizer daqui a bocado assim. Eu digo isto publicamente, e não me canso de dizer, de agradecer o empenho extraordinário dos trabalhadores da Misericórdia, começando nos diretores, os médicos, os enfermeiras, todas as categorias e todas as valências têm sido extraordinários, como surpreenderam a mim. Eu que conhecia minimamente as pessoas, a organização, e pensando que, porque tenho a mania que penso, não é? E tenho as minhas ideias, pensei, bem, isto vai ter este pânico, o delegado dizia bem, as pessoas depois ficam em pânico, têm as famílias, têm os filhos, têm os avós em casa, têm tudo, têm a sua vida, e esse comportamento afeta-as, e afeta-as, de certeza. Mas elas superaram isso e tem funcionado. A equipa maravilhosa. E, portanto, a gente tem este êxito, que é um êxito até um dia, não é? Deus queira que aconteça, tem sido um êxito da preocupação individual de cada um dos funcionários, e essa preocupação individual e a sorte também de cada um, não é? Porque a gente fala em Deus e fala em todos, mas também há a sorte, mas também a gente tem que fazer pela sorte. E, portanto, todas as pessoas que trabalharam na Misericórdia, e como há outras instituições, há aqui muitas instituições, o Lar de São José e outros, a Serra e tal, não têm tido grandes problemas. E, portanto, ou nenhum problemas, o que é vitória, a vitória é de quem lá trabalha. Todos, porque basta um para infectar 30. E isto é na nossa vida cá fora. Portanto, mas a gente já sabe isso desde março. Eu vivo com isso desde março. Eu até costumo brincar a dizer, os meus 2 melhores meses, de há muitos anos, foi aqueles 2 primeiros meses de março, porque saía de casa a Misericórdia, ia todos os dias à Misericórdia, saía de casa a Misericórdia, de carro não havia ninguém, nem podia parar, às vezes ainda estava ali a polícia na rotunda a perguntar o que é que eu andava a fazer, mas agora as pessoas, e eu vejo uma serenidade, o delegado está a dizer, é evidente que há muita gente perturbada e reconhece sobretudo aqueles que dependem que não têm rendimentos, quer dizer, os restaurantes, etc. Isso é uma tragédia para essa gente. Agora, o pessoal da Misericórdia, que felizmente vai recebendo no dia certo, o pessoal tem sido extraordinário e preocupados e tem feito coisas com os idosos, tem tido atividades internas com os idosos que eu fico deliciado. Eu que não entro, só em casos de urgência que entro no lar e nas outras instalações, é muito raro. E aqui há dias sei que vão falando comigo e tal, eu tenho andado a fazer agora uma coisa que me deixou, e que já agora, um dia deste ia divulgar, aproveito para aqui dizer assim, pegam na carrinha, metem os utentes dentro do carro e dão a volta, passam à casa deles. E eles ficam deliciados de ver a casa deles. E isto é possível porque eles estão confinados lá dentro, não contactam com ninguém. Quem vai guiar a carrinha anda lá com eles, portanto, estão todos juntos. Passam à casa deles, dão um passeio, arejam e voltam para o seu confinamento. As visitas, controladamente, a gente tem feito visitas, criámos sistemas para não haver, e portanto temos feito as visitas possíveis, não são aquelas visitas das pessoas tocarem umas nas outras, etc. E portanto vive-se dessa paz. Mas isso, eu digo, e para terminar, que é muito do pessoal que lá trabalha, desde as diretoras, a todos os níveis, todo o pessoal tem feito um trabalho excelente e com boa disposição, que é uma coisa que me deixa... Eu disse isto agora publicamente, porque elas nem eu tenho dito, tenho agradecido e tenho por escrito e não sei o quê, tenho manifestado e publicamente, porque eu acho que a gente também deve reconhecer, porque as pessoas que estão nesta exposição também acho que devem sentir esse estímulo. E esse é um estímulo que é partilhado por todos, e o delegado está aqui, sabe isso, também faz parte do definitório, é irmão, o Cristóvão também é irmão, mas o delegado tem outras responsabilidades também, porque pertence ao definitório, que é, no caso da Misericórdia, é o Conselho Fiscal. Nós partilhamos com os órgãos sociais, o provedor e a mesa, partilha com os órgãos sociais todas estas coisas, e estas decisões são tomadas
com acordo de todos, por unanimidade, digamos por unanimidade, não há ali discordância. Porquê? Porque só há um caminho para a frente, e por isso eu acho que aqui na pandemia, e mesmo para terminar, devia haver só um caminho. A política é a política, as discordâncias políticas é a discordância política, mas agora vamos tratar da pandemia. Acabada a pandemia, começa a primeira liga da política, pontapé e canelada. Muito bem, já falámos bastante de pandemia, vamos adiante neste programa. O Cristóvão, começou hoje a discussão oficial do Plano Diretor Municipal de Tomar. Como é que tem decorrido, digamos assim, estas primeiras horas? Se é que já há... Exatamente. Bom, eu não quero, honestamente, falar muito de PDM, primeiro porque presumo que já não tínhamos muito tempo, mas, e porque depois, tendo o nosso convidado, também não quero, para podermos abordar outros temas, e porque temos falado imenso de PDM aqui nos programas, não é? Mas só fazendo referência a esse facto, é verdade, abriu a discussão pública esta segunda-feira, formalmente. E isto quer dizer duas coisas. Quer dizer que o processo online, onde ele na sua grande maioria deve acontecer, está a decorrer, mas também fisicamente temos o espaço na Casa Vieira Guimarães, onde qualquer cidadão se pode deslocar. O que aconteceu logo às 9 da manhã, a abertura da porta, portanto, do primeiro dia já tínhamos já algumas pessoas à espera, é natural, é assim, e depois tivemos algumas pessoas durante a manhã. Não estamos a falar de nenhuma enchente, obviamente, mas isto para dizer que as coisas estão a decorrer normalmente, como seria de esperar. Portanto, nós, em termos de procedimento, agora é isso, passada esta fase, que foi de muito trabalho estes últimos meses, e já agora deixo também uma nota aos funcionários da Divisão de Gestão do Território, até porque normalmente em termos públicos são daqueles que são muitas vezes apontados pela comunidade como ou sendo excessivos ou trabalhando de forma mais lenta ou qualquer outra daquelas coisas, daqueles chavões que às vezes se utiliza, mas que não são realmente na sua maioria. Claro que em nenhuma organização todas as pessoas são 100% excepcionais, isso não existe, mas de facto foram excelentes nesta fase, especialmente de agosto para cá, em que as pessoas de uma vez perceberam, ou a comunidade de uma vez percebeu que era a sério e que isto da revisão do PDM ia ser a sério, ia mesmo acontecer, e o volume de processos a entrar disparou, enfim, para valores, se nunca parou, mesmo, por exemplo, a questão da pandemia, aquele mês de março, abril, que grande parte dos serviços tiveram mais, em alguns casos mesmo completamente parados, noutros a funcionar de forma muito menos normal. No caso realmente da gestão do território ou do urbanismo, isso não foi assim, até porque nós aumentámos a possibilidade de participação online, portanto passou a ser possível, já havia algumas coisas anteriores, mas de abril para cá passou a ser possível entregar tudo o que seja necessário de um processo de licenciamento ou similar, tudo online, portanto, e isso fez com que, mesmo durante aqueles piores meses da pandemia, o setor do urbanismo tivesse a funcionar muito. Isso aconteceu ao longo de todos estes meses, como eu disse, a partir de agosto então, com um volume enorme de processos, e os funcionários, poucos, tenho sempre que sublinhar isto, poucos, apesar de nós já termos conseguido reforçar a equipa, e diria que o número agora está estabilizado, mas essa estabilização ainda vai demorar, porque as pessoas, nomeadamente as duas novas arquitetas do município, demoram. Há um tempo de aprendizagem, como dizia há pouco o António Alexandre, é preciso conhecer o mundo real, neste caso o mundo real da parte de estar de facto a analisar processos, e aqui temos a vantagem que ambas as arquitetas que entraram para o município têm experiência do mundo digamos, privado, e portanto tem também essa vantagem de virem com esse know-how, com essa sabedoria, mas há um processo de aprendizagem até estar em ponto perfeito, porque a legislação é muito dispersa, os casos são muito diferenciados, e não há possibilidade daquilo que em linguagem popular muitas vezes se diz da chapa 5. Cada caso é mesmo um caso, tem que ser analisado com todas as suas condicionantes, e são processos demorados. E portanto até domingo, porque neste fim de semana também se trabalhou bastante, porque até domingo era possível tudo o que saísse com o meu despacho até domingo, e que pudesse ter implicações no PDM, nas alterações do PDM, contava, portanto até domingo, e portanto no próprio fim de semana os funcionários tiveram a informar processos e a despachá-los ou enviá-los para o meu despacho,
E, portanto, tenho que deixar também essa nota. A equipa municipal foi incansável no mais possível tentar garantir que nenhum processo ficava para trás. Isto não quer dizer que todos tenham a resposta que o município quer ter, não é? Isso é algo diferente, não é infelizmente possível responder a todos da forma como cada município gostaria. Mas, enfim, é um processo é uma fase que terminou. Iniciou-se a discussão pública até 7 de janeiro, quer dizer, neste momento já é 9 de janeiro, porque vamos ter 2 pontes, vamos lá ver se não haverá mais dias, mas, portanto, 7 de janeiro era o prazo legal dos 30 dias úteis, e neste momento pelo menos 9. Paralelamente vão acontecer, aqui vamos tentar fazer aqui mais algumas reuniões, por exemplo, com os presidentes de junta, para tentar, da nossa parte também municipal, e aqui municipal com as freguesias, poder tentar identificar algumas situações, porque neste processo eu não me tenho cansado de dizer isto, mas isto às vezes é difícil fazer chegar aos cidadãos. Desde 2016 para cá nós não podíamos mexer no plano. Aquilo que foi a proposta final do plano foi entregue na CCDR e nós não podíamos mexer nela. Andámos a defendê-la junto das entidades, mas não podíamos mexer-lhe. Ela tinha que chegar, como era aprovada por cada uma das 30 entidades, ao processo de discussão pública. Agora, nesta fase, além das propostas, das sugestões, das críticas que possam surgir de cada um dos cidadãos, também nós, município, temos aqui a oportunidade de tentar corrigir algumas situações que possamos ter detectado. E por isso vai haver aqui, por exemplo, uma nova ronda com os presidentes de junta para tentar, de forma mais fina no território, poder identificar algumas situações. Por exemplo, estou-me aqui a lembrar de uma situação da qual já tive reunião na sexta-feira passada, de uma associação do nosso território que estava fechada há muitos anos e, portanto, quando foi a fase de identificar todos os equipamentos que estão espalhados pelo Conselho, aquela não foi, e isso foi um processo que foi feito com cada um dos presidentes de junta, precisamente para tentar garantir que todas essas instituições, que como sabemos a maioria está ilegal em termos de construção das suas sedes ou de outros espaços, possa ter precisamente a oportunidade para legalizar esse espaço, uma vez o PDM aprovado. E então tentámos uma que, como dizia, esteve muitos anos fechada e abriu agora há pouco tempo, em que realmente essa associação tinha escapado e, portanto, não estava identificada, a sua sede, o seu edifício não estava identificado no PDM como espaço de equipamento. O espaço de equipamento é o que permite aqui um tipo depois de licenciamento um bocadinho mais favorável àquela entidade. É um exemplo, mas como dizia, o que vamos tentar fazer é com os presidentes de junta tentar realmente fazer aqui uma nova ronda mais fina de alguns casos que possam ter ficado. Vamos tentar ao mesmo tempo começar a trabalhar no RMUE, o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificações, para que ele possa, quando o novo PDM sair, ele esteja adaptado, porque há muitas coisas nesse regulamento, este é um regulamento que vem em boa prática dos anos 80, ele teve uma atualização ali, alguns na viragem do século, mas muito, muito pela rama, e portanto vamos tentar atualizar. Há coisas que, sei lá, por exemplo, no nosso Conselho, e isso é no RMUE, não é PDM, é no RMUE, no tal Regulamento Municipal, no nosso Conselho, por exemplo, só são permitidas coberturas em edifícios em telha cerâmica. Ora, nós damos uma volta para o Conselho e sabemos que isso não é verdade. Portanto, alguma coisa está mal, ou é o regulamento, ou é o território, ou é a fiscalização, ou é alguma coisa está mal. Aqui estamos a falar essencialmente de habitação, porque depois nas outras edificações há exceções que podem ser consideradas. Isto é apenas um exemplo. Ora, mas isto está lá escrito no regulamento municipal, portanto, das duas uma, ou nós o estamos a aplicar mal, ou os serviços não têm capacidade para esta fiscalização, ou aquela regra não faz sentido. Ou se calhar faz sentido só em algumas zonas e não noutras, ou em algum tipo de edificações e não noutras. Isto é apenas um exemplo enfim, numas dezenas de artigos. Portanto, é outro trabalho que agora vai ser feito em paralelo, portanto, a revisão desse regulamento. Enfim, é um processo que vai continuar o mais possível com naturalidade. José Delgado, tem dito em diferentes ocasiões que aquilo que os cidadãos irão apresentar agora como sugestões, reclamações, etc., terá poucas hipóteses, ou quase, na maioria dos casos nenhumas, de vir a ser, de facto, aprovado e enquadrado neste PDM que aí vem. Porquê é que o afirma? Sim, isso é uma realidade.
Não é só em Tomar, é no Conselho. Assim é, porque se é REN, continua REN, se é REN, continua REN. Não há grandes hipóteses de alterar essas situações. Apenas pequenos acertos de uso, por exemplo, considerar uma associação, como disse o Hugo, que estava esquecida, e considerá-lo como espaço para poder licenciar como equipamento. Isto não vai ser muito mais algum pedaço que, entretanto, está encaixado em alguma zona e passou e não está como urbano, e poderá ser, porque tem essas condições. Pouco mais que isto, porque o PDM não vai ter outra cara, vai ser aquela. É o PDM que todos dizemos que não é de ninguém, é o PDM possível. O que interessa é que este instrumento de ordenamento do território, do uso do solo, seja, como eu disse há pouco, em relação à pandemia, eficaz e objetivo. Portanto, o que se pretende agora, o PDM é este, finalmente temos um PDM, Plano Diretor Municipal, que define as regras de uso do território, que define onde é que se pode construir ou não, que é a reserva, etc, etc, onde é a floresta, portanto, define tudo isso, onde há equipamentos dos mais tipos, tudo fica ali definido. Agora, vem outro trabalho que tem como base regulamentos adequados e compatíveis com este novo instrumento que é o PDM. Depois temos outro problema ainda aí para resolver, que são os planos de pormenor, que é preciso agora também fazer com que os planos de pormenor sejam compatíveis com este PDM. À partida já alguma coisa foi feita, não sei se na totalidade, mas os estão, pelo menos em revisão, vão ter que casar com as regras deste novo PDM. Porque o plano de pormenor vem detalhar, de alguma forma, o uso naquela zona. Enquanto o PDM trabalha como um todo, define linhas, o plano de pormenor vai ao pormenor de especificar muito mais o tipo de utilização, até podemos já zonas de arruamentos, tudo isso. Depois temos os planos de urbanização a seguir, os loteamentos, portanto isto vem numa escala que depois haverá resposta em termos de investidores. Mas aqui o importante é que a população e os investidores saibam ao que vão. E isto é determinante, que é, quando se for para a Câmara, saber o que é que posso fazer naquele espaço. Haver uma resposta rápida, eficaz e objetiva. Porquê? Para não perder investidores. Para não perder aquela família que vai para outro concelho ao lado, porque, entretanto, demora tanto tempo que não consegue a resposta e acaba por desanimar, e então começa... Os nossos jovens saíram, como nós sabemos, aqui há uns anos, não só por isto, mas também porque os custos eram menos elevados nos concelhos confinantes. Mas a Câmara agora tem uma grande responsabilidade. Passados estes anos, este turbilhão, muita confusão, muitos erros pelo caminho, hoje, eu penso que hoje é que estaríamos em condições de iniciar um PDM, porque de facto há aqui uma aprendizagem em relação a isso. Mas isso é da vida e nós estamos cá para a evolução, faz com a aprendizagem e com os erros. E também tomar como bom exemplo aquilo que é positivo. Agora, o importante facto é que a Câmara se prepara e tem novos técnicos. Eu sempre me bati, a Câmara tem que investir em técnicos. A Câmara tem que investir em técnicos. Porque, felizmente, há quem queira licenciar. Quem licencia é a Câmara. Mas quem queira fazer investimentos. E isso só é possível se tivermos uma equipe na Câmara, nos mais diversos níveis, que responda rapidamente. E essa equipe também que encaminhe as pessoas, porque nem todos são arquitetos e engenheiros, como é que se encaminha? Quais são os passos a dar? Não custa nada. Ajudar as pessoas. Captar as pessoas para viverem em Tomar, para investirem em Tomar. E este PDM tem essa obrigação. Com os regulamentos forem necessários, claro, os regulamentos têm que ser adequados a este novo PDM. É o grande desafio da Câmara, é criar este caminho. A gestão pública vai ser o que é, nós já sabemos. Vai passar rapidamente, em dezembro, janeiro. No início de janeiro irá terminar. Nós queremos é que o PDM seja publicado em Diário República para depois se possa trabalhar sobre ele. E há aqui um trabalho de facto muito grande e aqui é importante que haja informação e comunicação. E os presidentes de junta devem ser envolvidos.
porque pode haver um primeiro passo, uma primeira abordagem, até na junta, porque não, com uma linha direta com a Câmara, que podiam facilitar muito os processos, e isto, a Câmara tem que ter essa capacidade. Portanto, contrate técnicos que sejam úteis ao município, porque hoje a evolução, as novas tecnologias e o sistema de informação implantado tem que ser coerente e eficaz. E ser coerente e eficaz é responder à população, aos investidores, porque o PDM está aí, e felizmente que está aí, é uma situação positiva. Não vamos pensar em alterar o PDM, acho que isso não faz sentido nenhum. Vamos trabalhar sobre este PDM, vamos preparar os funcionários da Câmara para trabalharem com este PDM, mas acima de tudo, quem vem investir, quem for à Câmara, que saia de lá com a vontade de investir em Tomar. E isso é com qualidade na resposta. Muito bem. Deixa-me só fazer um sublinhado antes de passares a palavra ao Alexandre, para sublinhar uma coisa que o José Delgado disse e que eu no dia-a-dia digo muito, e sei que é impopular dizer isto, e até eu vou dizer aqui ao microfone, mas sim tenho a responsabilidade de o dizer. E que tem a ver com a questão depois da informação, neste caso, que o município presta aos municípios, ou da informação que os municípios retiram do município, e que é importante, e tem que melhorar, e tem que ser clara, e isso também está a acontecer na parte da gestão do território, e lá está, com a questão das tecnologias, vai ser ainda melhor. Nós vamos ficar agora a partir disto com um site que praticamente vai dizer aquilo que o José Delgado dizia, não é 100%, mas, ou pelo menos não será nesta fase, que é de, eu quero fazer algo aqui neste ponto do território e vou ao site, e logo no site consigo saber o que é que posso ou o que é que não posso, quais são os índices máximos, quais não são, os usos, etc. Mas o que queria sublinhar é isso, independentemente desta qualidade de informação, há algumas culturas, enfim, pensamentos instalados que às vezes é preciso ir contrariando. Ora, se eu precisar de ser representado em tribunal, eu não me represento a mim próprio. Vou contratar um advogado. Se eu precisar de arrancar um dente, posso tentar fazê-lo, mas em princípio vou ao dentista. Ora, também nestas questões do licenciamento das obras é o mesmo, tenho partido do mesmo pensamento. Eu penso o que quero fazer ou adquirir, e vou ter com um técnico habilitado para tratar desse processo por mim. Isto é muito importante, porque no dia-a-dia, de facto, há muitas pessoas que ainda não perceberam isto. Acham que podem tratar de um processo de licenciamento de uma casa por si próprias. Quer dizer, nós recebemos às vezes, e acabamos por... Eu próprio, enquanto vereador, recebo muitas vezes pessoas às vezes que vêm querer tratar comigo, com o vereador, de uma chaminé, ou de um muro para guardar umas ovelhas, ou de uma vedação, ou de uma garagem não sei onde. E claro, pois é preciso explicar, enfim, vamos explicando às pessoas que não pode ser assim, que os processos não são assim, mas é preciso contrariar esta mentalidade. E por isso é que os técnicos têm, não só estudam, não é? Mas os técnicos assinam termos de responsabilidade, são responsáveis por aquilo que... E cada vez em mais áreas. Antigamente, por exemplo, o arquiteto era responsável por tudo, não. Agora, sei lá, o eletricista tem que responder pela rede, pelo circuito de eletricidade, o do gás responde pelo gás. Portanto, e isto tem uma razão de ser. E, portanto, era só esse sublinhado que queria deixar também lá para fora. Para a grande maioria das situações, não deve ser o próprio a tratar das suas questões, deve munir-se de técnico habilitado para o efeito. António Alexandre, vamos finalizando. Naturalmente, esta questão do PDM passa um pouco ou não ao lado da Misericórdia de Tomar. A Misericórdia, por exemplo, é proprietária... Esta coisa do PDM dói a duas pessoas, se calhar, no Conselho de Tomar. A duas. Hoje vou fazer justiça. Dói ao Dr. Pedro Marques, mas dói muito a mim. E, portanto, ainda reparto com o Pedro Marques, que era o Presidente da Câmara, a questão do PDM. Porque o PDM é a história, ainda estamos cá vivos para contar. E eu vou contar assim. Esta é a minha versão. Que eu até gostava de não falar nisto, mas já que estamos aqui, olha, tem que ser. O PDM, que foi feito em Tomar, o velho PDM, foi o primeiro PDM que se fez em todo o país. À pressa, porque senão não havia fundos comunitários. E a Câmara, da altura do Pedro Marques, onde eu tive o prazer de estar durante 2 mandatos, um primeiro mandato sem maioria e um segundo mandato com maioria absoluta, e depois terminou aí, fez o PDM. O primeiro PDM, que foi feito a correr em 300 e tal municípios,
todos tiveram que fazer. E foi o PDM possível. Foi um PDM muito discutido na altura, não havia internets, não havia Facebooks, não havia estas coisas todas, mas foi muito discutido com as juntas de freguesia, com o envolvimento dos presidentes de junta. Eu lembro-me de ir uma vez, por causa da junceira, fui de propósito a Lisboa, ao projetista, com o presidente da junta, para retificar coisas e tal. E, portanto, era o interesse coletivo que estava ali. E foi o PDM possível. Mas eu tive o prazer, e fechei a porta pensando que estava bem fechada, tive o prazer que durante aqueles 8 anos fazermos o PDM, aprovar o PDM, pôr o PDM a funcionar, receber os fundos comunitários, gastar o dinheiro nos fundos comunitários, gastámos o dinheiro, utilizámos o dinheiro todo possível e imaginário, porque fizemos, isso é outra conversa, porque ao contrário das câmaras de agora, que qualquer dia tem só arquitetos, nós fazíamos as obras e ganhávamos o dinheiro das obras, comprámos uma pavimentadora, comprámos 7 retroescavadoras e fazíamos obras. Era outra concepção, mas pronto, isso é outra conversa. Agora, voltando ao PDM. O PDM tive ainda o prazer de fazer aprovar na Câmara, não sei se foi por maioria, se não foi, mas foi só por maioria, mas já foi aprovado, a revisão do PDM. Portanto, ainda nesse mandato, os 8 anos, nós fizemos o PDM e houve, por proposta minha, foi aprovado em reunião de Câmara, fazer, porque evidentemente qualquer PDM nunca há de agradar a todos. O Hugo já o tem dito, o Delgado também o diz. Nunca agrada a todos, porque há sempre um que não pode construir e o outro pode construir mais, o vizinho do outro sempre acaba ali, há sempre uma fronteira das coisas, mas mesmo que tente-se conciliar tudo, há sempre um descontentamento. Mas o PDM foi possível e vamos avançar, vamos fazer novo. Quando foi na campanha eleitoral, logo a seguir eu fui candidato contra o Paiva, aquilo foi esgremido de uma forma, faz-me lembrar agora a pandemia. O PC, a minha mulher, ainda hoje te lembra disso, porque a minha mulher tinha sido operada à barriga, estava coitada em casa, passava lá o carro do PC a dizer: malandros, fizeram o PDM, que era o malandro do marido dela, que generosamente, e digo isto assim, aberto, generosamente deu 8 anos de si ao município, e o município não me deve nada. Para mim, eu é que enriqueci pessoalmente em lá estar, não monetariamente, porque não ganhei um tostão de fora, por isso mesmo tive que continuar a trabalhar muitos anos, mas também não me queixo, porque eu há bocado fiz aqui uma conta, eu que sou contra por causa de falar em empregos, eu que sempre defendi que a gente, quando me dizem que as pessoas não podem ter um emprego na vida, eu tive 6 ou 7 empregos na minha vida, e fiz as contas, uma média de 7 anos, quer dizer, de 7 em 7 anos eu mudava. Eu que sou como considero uma pessoa que comecei a trabalhar em 4 de abril de 1972, numa boa instituição que era o LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e pensei que ficava lá. Depois passei pelo CAT, depois passei pela Câmara, pelas Águas, depois tive uma empresa privada e depois ainda quis ser empresário. E depois, quando começou a crise, fechei, antes que as finanças me tirassem o dia todo, fui às finanças e disse: acabou, não mexe mais no bolso. E acabei com a empresa de empresário, para não ir à falência, senão já nada a pagar impostos que não tinha. Portanto. Agora, 7 e 7 anos. Portanto, isto só para dizer que o PDM é evidente que é necessário e é preciso, mas bate um erro, que eu sou contra. Eu nasci contra. Eu era contra o Salazar, eu era contra o Marcelo, eu sou contra esta porcaria toda e sou contra isto. Quem é que manda em Tomar? Lisboa. Uma camada de incompetentes. Não tem coragem de o dizer. O António Alexandre diz. Como é que podem dizer quem Tomar, quem constrói ou não constrói? É os tomarenses. É os autarcas da Câmara, da Assembleia, os autarcas das juntas, as forças vivas, os empresários que chegam-se à frente e dizem assim: não, eu aqui quero fazer agricultura e tem aptidão agrícola, eu aqui quero construir e pode eventualmente construir, então, sim senhoras, pode-se construir. Agora, o que é que a gente tem tido nestes 40 anos em Tomar? Nada disto. Quem manda é Lisboa e vai continuar a ser assim. Meus senhores, lamento desapontá-los, que vai continuar a ser assim. Quem manda é Lisboa, porque a definição da reserva agrícola, no tempo em que eu comecei, já era igual. Pois claro, e é evidente, os homens da agricultura mapearam e bem os sítios que têm agricultura e que só servem para a agricultura, devem ser de agricultura. Mas há aqueles que, então não se construía casas nenhumas, há aqueles que eram de agricultura e que se pode. E eu, para ser breve, um caso prático. Quando o PDM teve em discussão, já aqui há uns anos, eu até fui ver uns terrenos meus, como é que eram. E então é assim, de um lado, casas construídas agora. Do outro lado, casas construídas agora. Em frente, casas construídas agora. Na estrada, água e esgotos. E luz elétrica. E a minha parcela de 7 mil metros não se pode construir. Mas ao lado, o meu vizinho, que em vez de ter 7 mil, comprou lá uns bocados e tem 20 mil, pode lá fazer uma urbanização.
Esse era o projeto do PDM daqui a meia dúzia de anos ou uma dúzia de anos. Eu contestei, nem me preocupei até agora ir lá, ainda pode ser que se eu tiver tempo ainda deixo, vou só para me rir ver aquilo, porque é assim. Até gosto que aquilo fique mal. A minha mulher, se está a ouvir, mata-me. Mas eu até gosto, porquê? Porque é para depois mostrar os técnicos, a capacidade de organizar o território. É isto? Não, meus senhores, não é. É o caso da cidade. A cidade, o coisa dizia, aqui o delegado dizia, a cidade, os investidores querem investir. Porquê é que a cidade não investiu? A cidade, antes da crise, antes das pessoas irem viver todas para o entroncamento, lá era mais barato, se tivessem construído ao longo da avenida do hospital, se tivessem construído nas avessadas e noutros sítios, que era possível, que criaram-se as infraestruturas, os proprietários até foram tão bondosos, o caso do Geral Velos, que doou ao município o terreno para o hospital, senão hoje não havia hospital cá. Verdade seja dita, nem havia avenida, aquilo era só para trigo. E depois o que é que aconteceu? O Geral Velos, nessa altura, na Câmara, vendeu o Intermarché. Até hoje, praticamente não recebeu um tostão, porque todos os negócios que ele fez não são concretizáveis porque nunca se pode construir. O problema não é desta Câmara, o problema é de todas as câmaras e das próximas, porque quem manda é Lisboa. Eu estou aqui a chamar a atenção e por isso eu gosto pouco de ouvir os tomarenses deitar foguetes a uma coisa que não serve aos interesses dos tomarenses. Eu acho que é o mal dos tomarenses. Eu tenho estado lá na casca, eu estou aqui fora da casca e vou dizer isto. É que eu acho muito mal, e não estávamos a ouvir falar sobre os templários e a grandiosidade que foi na história de Tomar. Nunca mais foi. Por causa de quem? Dos tomarenses que cá vivem. Porque os tomarenses que cá vivem têm medo de afrontar Lisboa. Têm medo, têm vergonha, como dizia o Dr. Lemos em relação aos provedores. É isso que falta. Temos que ser autónomos, temos que dizer, não nos contentar, temos que exigir dos políticos. Então a gente não vota? Para quê? O que é que hoje elege um deputado para quê? O que é que elege um governo para quê? Para quê? Para nos impor o que a gente come, o que a gente bebe? Não, meus senhores, isso não é liberdade. É essa coisa que eu digo. Sobre outra coisa que tem a ver com isto, eu noto uma coisa engraçada. É que quando eu estive na Câmara sofri as passas do Algarve, porque quando as pessoas lá iam, como vão agora ao Hugo falar, queriam construir a casa, as pessoas sabiam que tinham que construir a casa com uma arquitetura adequada à zona, com respeito pela zona. Não só o centro histórico, e houve um plano para o centro histórico, e portanto havia uma linha de defesa do património, a defesa da fachada, a defesa do telhado e tal, mas também nas aldeias. Porquê? Quando a gente chegava às aldeias, percebia que aquilo tinha uma continuidade da construção, embora uma melhoria, e o choque era entre os engenheiros e os arquitetos e os de Lisboa, porque, tal como no centro histórico, as casas têm que ser adequadas à modernidade, tem que haver condições para haver casas de banho, tem que haver condições para a habitabilidade para os cidadãos, e muitas vezes as leis que impõem que aquilo tem que ter o metro de pé direito, não há condições para pô-lo ao pé direito, não há nem investidor que gaste onde estão na recuperação de uma casa. O que é que aconteceu nas aldeias? E eu falo das curvaceiras. O miolo das curvaceiras, onde eu vivo, onde eu tenho casa, que é os meus pais, e recuperei, está ao abandono, não tem vizinhos, tem ruas inteiras, não está lá ninguém, porque as pessoas foram construir fora, mas mesmo assim foram construir fora com uma arquitetura adequada à zona. Agora não, vejo casas, porque nós vinhamos, quando entrámos na Câmara, naquele período, e era a nível nacional o problema, havia aquelas casas suíças que tinham os telhados inclinados por causa da neve, e isso foi tudo proibido. E houve ali parou, vamos cá manter. E portanto a Câmara, tinham as câmaras todas, e a Tomar ia nisso, vamos lá defender. Tem que ter telhado, telha de barro, telha não sei o quê, adequado. Os telhados desfasados nem podia haver, já tinha havido casas construídas assim, foi uma tragédia na Câmara para a gente resolver o problema das pessoas. Agora não, vejo casas a Algarve, casas sem telhado. O Hugo estava a falar da cor das telhas. O primeiro a dar a facada nisto foi a Câmara, no mercado. Está ali o exemplo. O primeiro a dizer assim, acabou os telhados, as telhas de barro, de vermelho, que eram as telhas adequadas para os portugueses. Agora, falam pois em arquitetura. Claro, como dizia o meu ex-colega e saudoso Lino Cotralha, os arquitetos são aqueles que gozam, que têm o prazer com o dinheiro dos outros. Os arquitetos fazem, e cansaram-se de fazer telhados de telha todos iguais. Isso qualquer menino
do secundário fazia aquele desenho. Então eles começaram a fazer uns telhados, sem telhado, e isto é arquitetura, isto é a defesa do património, é a defesa da paisagem, e é a ocupação. Quando se falam, vocês falam aqui os dois, são vereadores, e têm agora essas dores que eu já tive, agora já não tenho. Mas o planeamento, o Delgado e o Hugo, com certeza que têm razão nisto, só discordo que deviam de contrariar, deviam batalhar, porque eu, no tempo que cheguei à Câmara, a Câmara de Tomar até era das câmaras, não era das piores, tinha um plano pormenor. E quando o tipo queria construir, ia lá ao plano pormenor e via-se que tinha 2 ou 3 andares. Agora, se havia depois outras negociatas, eu não sei que onde podia, era outra coisa. Mas a cidade foi construída com planos pormenor, que eram aprovados e que não eram difíceis de aprovar. Hoje, a luta que eu acho que o problema, e aí é isto que explica tudo, o problema é que os autarcas agora não querem afrontar o poder político, mesmo do partido. Nada, porque aquela porcaria do partido... Não, porque sabes porquê? Porque e aí é que eu estou a discordância e tenho que fazer este papel e tenho que o fazer nos próximos anos enquanto for vivo, que é, eu não vou à missa, sou católico, para ouvir os sermões do padre. Isso, toda a gente sabe que eu fiz isso. Eu também não vou às comissões políticas, concelhias ou distritais, só para ouvir. E cada um que discorda, ou cada um que sugere alguma coisa, há aqui Del Rey, porque não é bom militante. Desculpem. Eu já sou militante há muitos anos, sou dirigente, faço gala em ser as duas coisas e é de ser, e discordo disto. E é um erro dos partidos. E o problema não é do PS, é comum aos outros partidos, porque os partidos têm medo. Não tem que ter medo. As pessoas servem-se. Nós só somos cidadãos se exercermos, e depois os outros têm que nos explicar que eu estou errado. Agora, a gente ouve, o senhor vem dizer, olha, agora vocês tomem lá com PDMs da quinta geração, que são PDMs aprovados lá na CCR-LVT e não sei o quê. E a gente fica na ilusão, porque agora elegeu para lá o presidente, ou o presidente, e o vice-presidente, e que resolve, não mandam nada. Ora, estamos aí, não mandam nada. Quem manda lá? Nada. Nem deputado. Vou agora aqui contar uma coisa para ilustrar isto. Vamos terminar. Mas só para ilustrar isto é isto. Eu, não foi na última festa dos tabuleiros, na anterior festa dos tabuleiros, disse aos meus irmãos, olha, eu não vou à festa, ou ao cortejo, porque vou à Câmara, está lá o Ministro, quero apoiar as Maduro, vou falar com o Ministro, sobre o problema que a Misericórdia tinha com as residências. E eu fui ter com ele. E quando eu falei com ele, não foi ele, eu estou a contar isto do Ministro, não é porque eu sinto que era só ele que fez isto. Qualquer ministro, e hoje fazem isso. Quando eu me aproximei, disse quem era e o que é que queria, ele recuou, disse, e ficou ali, porque ele percebeu o que é que eu posso fazer. Porque ele até corre o risco, se disserem que o provedor deve falar com ele, é acusado, está a querer fazer favores. Isto criou-se, é assim que funciona este país. Não é? Eu alertei-o para um problema. E estava o deputado de Mação, como é que se chama? O vosso? O Duarte Marques, e começou a estender o ouvido, venha cá que o senhor é deputado, coisa. E foi na altura o Duarte Marques, o governo era do PSD, que movimentou para a gente fazer reuniões no Ministério e tentar resolver, pois lá veio os tais técnicos que o estava a falar da CCR, mandam mais que o Ministro, com o Secretário de Estado, com o diretor daquilo, mandam mais, isto é verdade, é uma vergonha, eu como cidadão e como militante ativo de um partido político e com estes anos todos de vida, envergonho-me do estado a que chegou este país. Isto era o PSD, e depois veio o PS, foi igual. Conseguimos que a Presidente da Câmara marcasse reuniões com o Secretário de Estado, com toda a gente, espetáculo, o Governo todo aqui, um dia eram 3 Secretários de Estado à mesa por causa do problema. Estava lá mesmo a arquiteta da CCR, e ela é que mandava, e acabou. E ela conhece Tomar, e ela conhece o terreno, e ela sabe alguma coisa disto, zero. Atrevo-me a dizer, zero. É esta incompetência que chegou à administração pública, é esta competência que chegaram os políticos que eu me indigno. E esta é a minha batalha também. Tenho 2 batalhas. Uma que é a principal, que é a Santa Casa da Misericórdia, e é lá que me dedico, e enquanto conseguir ter na Misericórdia uma coisa que funciona plenamente. A política não existe lá dentro somos realmente irmãos, estamos preocupados com a Misericórdia, e as pessoas sabem todas, têm todas na testa o partido que são. O Delgado é aqui o exemplo de muitos outros que lá estão. Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua liberdade política de atuar politicamente aqui e ali, como o provedor também tem,
Mas lá dentro não há, e esse é o meu grande papel. Agora, tenho outro papel, que é mais do que político do Partido Socialista, que assumo que sou, sempre assumi que sou, e serei, e que defendo, mas também defendo com crítica, que é uma liberdade que eu tenho e que ganhei ao longo da vida, ainda mais. Portanto, tenho mais essa, e eu não prescindo dela, que é de criticar, porque há aqui um erro que dá maus resultados, e dá aquilo que o Delgado falava, que é, os investidores querem investir e depois não investem. Claro que eles agora, coitados, não têm onde pôr o dinheiro, só se for debaixo da cama mesmo, porque nos bancos, qualquer dia até os bancos querem pagar. Agora, é este país que, afinal, o 25 de Abril, a democracia criou, chegámos a um Estado, e é essa que é a preocupação que os partidos deviam ter. O PSD e o PS têm a obrigação, que representam a esmagadora maioria dos portugueses, de pensar, fazer um congresso e dizer assim, pá, temos de se entender. Assim não vamos lá. A dividir sempre não vamos lá. É como aqui em Tomar. Quando há eleições, e eu fiz isso, eu estou cá, fiz isso, e muita gente fez, não sou o único a fazer isso, há o tempo para discutir, há o tempo para nós guerrearmos e para apresentar projetos, e o confronto, e depois há o tempo de ganharmos as eleições. E nesse tempo, as oposições devem não ser oposições caladas, não ser oposições críticas, mas ser oposições construtivas e tentar construir. E isso não pode ser entendido, e muitas vezes é entendido como fraqueza da oposição ou do fulano que está a executar a oposição. Quer dizer, o tipo é um vendido. Não! É o bom senso. Aí é que é o papel dele, porque há de vir possivelmente a vez dele, porque temos aqui dois casos, que são dois partidos. Esse consenso não invalida a individualidade de cada um. Depois, na altura, há eleições. Pronto. Temos que trabalhar, só assim é que nós andamos para a frente. De outra maneira, não andamos para a frente. É só para, não entrando nas partes da opinião do Alexandre, mas apenas uma parte que, para quem nos ouve, mais para quem nos ouve, apenas daqui de um pequeno facto, tenho que corrigir, sendo o atual responsável da pasta. Na questão do hospital, na verdade não está em causa o PDM. Ou seja, eu costumo dizer muitas vezes que uma das particularidades da cidade, e aqui refiro-me especificamente à cidade, também acontece num ponto ou outro do concelho, mas especificamente a cidade, é que tem demasiados planos pormenor. É uma característica da nossa cidade, eu costumo dizer que é um dos problemas da nossa cidade. Tem demasiados planos pormenor. E isso também se passa nas avessadas, portanto, em toda aquela zona das avessadas, e isso inclui a avenida, toda aquela zona, aliás vai até à rotunda dos construtores, o que há é um plano pormenor. E o plano pormenor, de facto, ao longo destes 20 anos, ele está aprovado desde 99, ele basicamente só servia para a habitação. Tudo aquilo que estava definido era a habitação. Portanto, os proprietários podiam ter construído. Agora, as regras desse plano e de todos os outros que estão criados na cidade é que são de tal forma, vão de tal forma ao pormenor e de tal forma exigentes que, de facto, não terá sido apenas essa a única razão, mas contribuíram muito para que nada dos planos de pormenor, ou de praticamente nenhum, tivesse avançado. Mas a correção era apenas essa. Não é uma questão de PDM, o PDM é o plano, digamos, mais geral, mas naquele caso concreto do hospital é a questão do plano de pormenor e noutras zonas da cidade também. Já excedemos largamente o nosso tempo. Ficamos então por aqui. O meu muito obrigado, José Delgado, o Cristóvão, António Alexandre também. Até uma próxima oportunidade. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.